E aí pessoal, tudo bom? Vamos então fazer nossa correção da semana 4 para finalizar esse PET 4. Assista esse vídeo com muita atenção, acompanhe a explicação e qualquer dúvida não se esqueçam de me procurar. Vamos lá! Então vamos para número 1. Explique o que são células-tronco. As células-tronco, pessoal, são células que a gente fala que chama de indiferenciadas. É um grupo de células que existe no nosso corpo quando adulto, em poucos lugares ainda acontece quando a gente está no início da nossa vida, quando é um embriãozinho de poucos dias, nosso corpo é inteiro feito delas. São células que podem virar qualquer parte do nosso corpo. Elas não foram diferenciadas, elas não foram tipo marcadinhas para falar o que elas vão virar. Elas ainda não receberam a ordem se vai virar uma célula do cérebro, da pele, do coração, do pulmão. Elas podem virar qualquer coisa, porque em todas as células do nosso corpo tem DNA para como eu posso falar, a receita para construir qualquer parte do corpo. Só que tem todo um controle para que nada surja no lugar errado. Quando está nessa fase de célula-tronco, pode virar qualquer coisa, basta ter um certo estímulo. Então, quando nós vemos a clonagem terapêutica, é justamente com essa finalidade. Quando está nessa fase onde nada é diferenciado, eles tiram essas células para poder estimular e virar uma parte do corpo para curar alguma doença, como a medula óssea, a medula da coluna, que vai atuar ali e ajudar alguém a recuperar movimentos, ou o tecido cardíaco, o coração, caso uma pessoa com problema de infarto e precisa renovar esse coração dela. Então, a célula-tronco é essa célula indiferenciada que tem potencial para formar qualquer tipo, qualquer parte do nosso corpo. Número 2. O que são organismos transgênicos? Os transgênicos são seres vivos que têm em seu corpo um gene de uma outra espécie diferente da dele, como no caso da nossa isquemia da última aula. Planta transgênica, eles pegam uma bactéria, retiram um trecho de DNA dela que tem alguma importância para aquela plantação, uma resistência a alguma praga, incorpora, liga esse DNA bacteriano com o DNA da planta, coloca dentro da planta, né? E a planta vai nascer com aquele gene de bactéria. Além de todos os genes de planta que ela tem, ela também vai ter um gene de bactéria misturado ali. Então, isso que são os organismos transgênicos, seres que têm no meio do seu genoma genes que vieram de outra espécie. E falando em genoma, explica a diferença entre gene e genoma. O gene, pessoal, é uma parte, uma sequência de DNA que te dá instruções para a produção de uma proteína. É uma sequência de DNA que ela é bonitinha como se fosse a receita para fazer algo no seu corpo. Nós temos milhões de genes, cada um responsável em fazer alguma coisa aqui dentro da gente. O genoma é o conjunto de todos os genes. Você pega todos os genes presentes nos 46 cromossomos do ser humano. Tudo isso é o genoma humano. Então, o gene é uma porçãozinha de DNA e o genoma é todos os genes. Número 4. Faça um quadro comparativo comparando os prós e os contras da terapia gênica, da clonagem e dos transgênicos. Aqui, a terapia gênica, ela é disponível para todas as pessoas, não vai ter rejeição, porque a gente está mexendo com o gene da própria pessoa, né? Ou um gene mesmo que veio externo, mas que não vai dar rejeição, né? Que estamos mexendo com genes humanos. Muitas doenças vão ser curadas a partir dela, mas os contras é que ela pode apresentar pouco período de duração, né? Porque às vezes o vetor, a estrutura ali sempre tem que ser renovada. A doença, dependendo da doença, às vezes não vai dar certo, porque às vezes são muitos genes, muitas mutações, muita coisa, e só um vetor não dá certo, e às vezes fica inviável introduzir tanto gene na pessoa. Da clonagem reprodutiva, aquela que retira as células, que faz a ovelha Dolly, cria um novo indivíduo, ela pode ajudar, como diz aqui, embora na espécie humana ela não é viável e muitos erros e por todos os protocolos éticos barram esse tipo de procedimento, mas ajuda um casal ter um filho, né? Às vezes a inseminação artificial pode não ter dado certo, mas o contra, muita baixa eficiência, morrem, ou quando não morre, nasce com muita anomalia, acaba falecendo durante a gestação ou não.
E é muita doença, muita coisa que acontece no clone que infelizmente torna inviável essa pessoa viver. Agora os transgênicos, aquelas plantas que recebem, aqueles seres vivos que receberam genes de outra espécie. No caso de plantas, eles vão ser resistentes a insetos, então praga não vai pegar. A herbicida, então você pode jogar veneno por uma coisa e a planta do teu interesse não vai incorporar isso dentro dela. Como você colocou um gene novo ali, isso vai ajudar a dar mais fertilidade para a planta, então você economiza com um fertilizante, melhora a qualidade de alimento, melhora a produtividade de modo geral. Mas pode ter poluição do meio ambiente, porque como a planta é resistente a veneno, você pode jogar veneno muito à vontade e acaba poluindo a água e o solo, né? Que se antes jogava pouquinho pensando em não matar a planta, agora você pode jogar à vontade e ela não vai morrer. Mas você polui a água, polui o solo, e com isso reduz a biodiversidade, morrem seres vivos que não deveriam morrer. Existe essa poluição genética que é uma introdução de genes no meio de uma população de genes diferentes daquela população, daquela espécie. Porque se a gente pensar numa planta, por exemplo, o milho, ela está lá com o gene de uma bactéria, mas às vezes o pólen leva, o vento leva os grãos de pólen do milho para um outro milharal que não é transgênico e mistura isso com onde não era para misturar. Então você sai espalhando DNA onde naturalmente não espalharia. Existe o risco, embora ainda não foi comprovado, mas de alergias, rejeições, alguns problemas de saúde em quem consome transgênico, existe esse temor, tem todo um monitoramento, embora até hoje não se apontou nada. A última, número 5, tinha que fazer um desenho explicando como é a clonagem reprodutiva. Seria mais ou menos isso, você tem um óvulo doado, de uma doadora de óvulo, não vai ser quem vai ser clonado. Você retira o núcleo porque é interessante só o óvulo, a membrana e o citoplasma dele. A pessoa que vai ser clonada doa uma célula do corpo, qualquer célula, com exceção de gameta. Não pode doar nem óvulo nem espermatozoide. Pode ser uma célula da pele, do músculo, enfim. Dessa célula ele retira a célula, o citoplasma, a membrana e fica só o núcleo. Junta o óvulo, lá que perdeu o núcleo, com esse núcleo que foi separado do resto. Junta os dois, dá muito choquinho para garantir que se unam. Uniu, você tem uma célulazinha, estimula ela, ela vai começar a se dividir, até virar um embrião. Você implanta esse embrião no útero de uma mulher. Com o tempo, esse bebê vai nascer. Certinho, pessoal? Entendido? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, assiste esse vídeo, assiste os outros que eu mandei lá no grupo e sempre me chame se for preciso. Até mais.